O profeta Samuel necessitava de um óculos, um homem que cresceu dentro do templo, que cresceu aprendendo todos os ritos, que cresceu ouvindo a voz de Deus. Necessitaria ele de um óculos? Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal IBLED. Se você não é inscrito nesse canal, aperte aqui embaixo, se inscreva, dando aquele joinha, compartilhando esse trabalho para que mais vidas sejam edificadas pela palavra do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 7, vamos para o devocional. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estrutura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Todos nós temos uma característica em comum. Somos tendenciosos, até mesmo os mais sábios entre nós, ou hora ou outra, acaba agindo sobre algum tipo de influência, de conceitos, estabelecido. Samuel recebeu de Deus a tarefa de ungir o rei Israel. No primeiro, Saul, Deus havia dito que esse rei iria de encontro a ele. Já no segundo, Samuel sabia onde deveria ir, qual a casa deveria entrar. Jessé seria seu pai do futuro rei. Samuel estava pronto para desempenhar a sua missão na casa de Jessé. Eliabe, quando ele coloca os olhos em Eliabe, ele não tem nenhuma dúvida. Ao olhar, o critério, ao olhar a estrutura, ao olhar a beleza, ao olhar aquele homem que aparentemente aos olhos humanos seria o escolhido de Deus, seria aquele a quem o Senhor havia escolhido. Também pudera, se nós olharmos a história, nós vamos entender que sempre o primogênito, ele, segundo a história, ele seria aquele que daria prosseguimento à obra do pai, prosseguimento que o pai fazia. E era um costume da época olhar o quê? Olhar a aparência, olhar a estrutura, o porte físico, um homem belo, um homem com aparência onde os padrões da época são ok. Seria ele, Eliabe, o rei, a qual o Senhor escolhera? Seria esse o porte físico, a aparência? Seria esse que se destacava na multidão? Tipo de padrão, sabe? Alto, boa aparência. Eliabe era e fazia lembrar Saul, que também possuía as mesmas características. Porte físico, aparência, se destacava. Seria esse? E aí é onde entra esta palavra. E aí é onde entra a pergunta que fiz. Samuel necessitaria de usar
um óculos? Durante nossas vidas, muitas das vezes nós somos conduzidos a algum tipo ou alguma casa, a casa de Jessé. Somos incumbidos em fazer missão para o nosso Deus. Constantemente fazemos avaliações e ficamos de frente a frente com muitos Eliabe, com muitos Saul. Se nós olharmos a aparência, nós vamos ver muitos Eliabe, muitos Saul por aí. E aí olharmos, esse é o servo, esse é o homem de Deus, é esse que Deus vai usar. E aí Deus fala contigo que não vê como o homem vê. Que neste momento, veja bem, possamos tirar os óculos que Samuel estava usando. Que óculos é esse, pastor? Os óculos humanos. Os óculos humanos, mesmo sendo profeta, nós precisamos tirar o óculos humano e colocar um óculos espiritual. Para quê? Para que nós viemos ver aquilo que o Senhor escolheu para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo ungido do Senhor, mesmo sendo servo, precisamos ser humildes e reconhecer que momentos da nossa vida nós possamos errar. Mesmo sendo profeta, se Deus não intervir, como interviu aqui nessa história, Samuel estava prestes a errar. Ele errou de princípio. Quando ele botou os olhos, é esse. Mas o Senhor disse, eu não vejo como o homem vê. Eu não olho o que os homens olham. Então Deus fez Samuel ouvir a voz dele, a instrução de Deus, o único capaz de enxergar o que não podemos enxergar. Nós precisamos tirar esse óculos humano, que certamente nós vamos poder contemplar, irmão. Se nós tirarmos os óculos humanos, nós vamos contemplar Davi. Nós vamos enxergar o verdadeiro foco da missão. Nós vamos enxergar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Certamente, se nós tirarmos, nós vamos poder, irmão, entender e compreender os planos de Deus. E o que Deus quer. Quando Paulo estava cego e ficou 3 dias orando, 3 dias jejuando, Deus levantou um profeta. Este homem teve que ir até quem? Paulo. Só que ele foi numa rua chamada Direita, Ananias. Chegando na rua chamada Direita, uma rua de comércio. E se ele não olhasse o foco, ele não ungiria. Se ele ficasse se perguntando, esse aqui não é o matador, esse aqui não é o perseguidor, esse aqui não é... Ele não ungiria. Ele teve que tirar os óculos humanos e colocar os óculos de Deus para executar a missão. Não é porque veio de primeira que erra de Deus. Pergunte a Deus, indague a Deus, Senhor, é isso para fazer? Senhor, eu tenho que executar. Senhor, o Senhor está nisso. Senhor, mostra. Senhor, revela, para não fazer nada de errado. Coloque os óculos espirituais, os óculos de Deus. Que Deus venha a ser louvado e que você consiga fazer a missão de Deus, executar os planos divinos, e que você consiga ganhar almas para o reino, consiga ir mais além, o Senhor levantar e te erguer mais e mais, e que o nome dele seja glorificado
e exaltado na sua vida. Se você chegou aqui, eu faço aquele pedido que fiz no começo: se inscreva, dando joinha e compartilhando, para que mais vidas sejam edificadas e alcançadas pela palavra do Senhor.